que ele vai atender às demandas das comunidades por uma das pautas mais importantes e históricas desse movimento, que é a segurança jurídica dos territórios e das pessoas que protegem, que vivem, que fazem manejos nesses territórios. Então, inicialmente, ele está previsto para atender a 26 mil famílias, que são famílias que moram dentro dos 47 territórios que serão atendidos nessa abrangência pelo projeto Porongaço. São 45 projetos de assentamentos extrativistas e 2 unidades de conservação de uso sustentável, que são as reservas extrativistas Costeira e Marinha, de Soure, e a reserva extrativista Ipaúba-Nilzine. Então, ele tem um objetivo muito prático, é poder aprender com as comunidades, com essas famílias, sobre o processo também de gestão territorial, compreendendo que o processo legal, burocrático da regularização fundiária atende uma burocracia do Estado, mas na sua prática e na sua essência, as comunidades já fazem essa proteção territorial. Então, o que a gente busca é, por meio dessa burocracia, dessa institucionalidade, é garantir às famílias o documento coletivo de uso dos territórios. E aqui um ponto muito importante, são territórios que nós lutamos pela construção e territórios que nós lutamos para que as famílias tenham uma articulação coletiva, entendendo que essa proteção da coletividade ela é fundamental para a segurança das pessoas, ela é fundamental para a segurança dos territórios no que se propõe a abrangência do projeto Porongaço. Então, o projeto Porongaço, que também tem como codinome Caminhos da Regularização Fundiária dos Territórios de Floresta, ele traz uma discussão que para a Amazônia é essencial, que é o modelo de reforma agrária para a Amazônia. Esse modelo diferente, esse modelo que se propõe a pensar nos territórios, nos maretórios, para além de floresta, territórios que têm também a importância de garantir essa floresta com outros mecanismos de participação social, e um deles é, de maneira muito firme, a economia da sociobiodiversidade, compreendendo que a segurança jurídica nesse aspecto é fundamental, ela é inicial para que outras políticas sejam garantidas, mas assim como a segurança jurídica, a economia, a geração de renda, a educação, a saúde, o saneamento, são estruturantes para a manutenção desses territórios. Então, o projeto ele tem uma abrangência de 18 municípios aqui no estado do Pará, em 4 etnos-regiões de atuação do CNS. Regional Salgado, etno-regional Marajó Ocidental, Marajó Oriental, Baixo Amazonas e a regional Guajarina e Tocantina. Com essa amplitude toda, cerca de 1.600.000 hectares serão diretamente impactados. Aqui a gente está falando do conceito de floresta viva, muito mais do que isso, floresta viva com pessoas. E o projeto ele tem esse objetivo de trazer esse viés das pessoas para essa discussão, propor avanços na regularização fundiária. E aqui cabe uma ressalva, o movimento sempre lutou por floresta viva, com acesso a direitos, mas quem de fato efetiva essas políticas públicas são os órgãos que fazem a cogestão junto com as comunidades. Aqui a gente tem 2 exemplos muito claros, os projetos de assentamento, o INCRA e as unidades de conservação de uso sustentável, o ICMBio. Então ele é um projeto que puxa a bandeira política do movimento e que precisa ter uma articulação estruturada com órgãos de governo federal, municipal, estadual e a base de tudo, as associações comunitárias. É impossível discutir isso sem a ampla participação, o envolvimento, o protagonismo das comunidades, que são os principais beneficiários das políticas de reforma agrária que tanto nós sonhamos, que nós buscamos construir, como o Conselho Nacional das Populações Extrativistas. E aqui a gente traz também um plus nesse processo, que é a transversalidade do envolvimento das mulheres e das juventudes nas pautas que diz respeito à segurança jurídica dos territórios e ao fortalecimento comunitário, compreendendo que é indispensável, é impossível falar de avançar dentro das políticas públicas de segurança jurídica sem envolvimento de atores que são estratégicos e que são fundamentais para a luta e para a continuidade da política que o CNS tanto defende, que é a política da sustentabilidade, que é a política socioambiental que orienta a criação dos territórios de uso coletivo na Amazônia, no Brasil e no mundo. E aqui a grande inovação. O movimento sempre construiu, sempre propôs a pauta da segurança jurídica, e agora nós estamos nos desafiando de maneira estruturada a coordenar isso em um cronograma de trabalho, com uma amplitude de formalização de parcerias estratégicas que envolve INCRA, ICMBio, a universidade também, entendendo a importância que é a academia para a produção de conhecimento estar aliada às pautas políticas que é da sociedade. Aqui a gente está falando de mais de 1 milhão de extrativistas aqui no estado do Pará. E, como CNS, o nosso grande objetivo é também
propor modelos para que possa servir de base orientadora para a Amazônia, desse caminhar que nós aqui estamos estruturando, iniciando para fazer um trabalho de formação política, de formação acadêmica, de formação técnica para o nosso povo, entendendo esses instrumentos como ferramenta de luta para apoio à segurança jurídica dos nossos territórios. Então, o projeto ele tem esse grande desafio, essa grande complexidade, mas ao mesmo tempo ele é um projeto muito lindo, é um projeto que propõe ainda estar embasado nas políticas que o movimento construiu, como por exemplo o projeto Seringueiro, que foi um projeto desenhado como um projeto de primeira alfabetização e letramento dos seringueiros, e agora a gente continuar isso, pensando com as tecnologias, com as ferramentas que nós temos, estruturando isso para coletivos, para grupos de mulheres, para rede de mulheres e para rede de juventude, fazendo o empate deste porongaço com as novas ferramentas que hoje nós dispusemos e que está aí como ferramenta de luta e que está aí como ferramenta de apoio à defesa da vida. O ISPN fica muito contente de poder estar contribuindo com o CNS e o Fundo Puxirum para esse projeto Porongaço, porque a gente sabe da relevância que o projeto tem, né, por conta da temática de regularização fundiária de territórios de comunidades, né? As comunidades que realmente conservam o meio ambiente, e a gente sabe que a regularização fundiária é o primeiro passo, o passo mais importante para, no futuro, a gestão ambiental, o crescimento, né, o desenvolvimento regional da comunidade, melhoria da qualidade de vida das pessoas, tudo isso começa com a regularização fundiária. Então a gente está muito contente com o lançamento do projeto e o papel do ISPN de apoio a essa instituição que a gente já é parceiro há muito tempo, que é o CNS, que tem essa legitimidade, essa força política para lutar pela regularização fundiária dos territórios dessas comunidades. E o apoio proveniente da elaboração do projeto Porongaço foi na iminência de trabalhar dois componentes que são fundamentais nesse processo. A regularização fundiária do território, de tal maneira que tenha segurança jurídica para esses 47 territórios do quais nós vamos trabalhar, que inclui 2 reservas extrativistas e 45 assentamentos. E um segundo ponto importantíssimo é o fortalecimento da organização comunitária, ou seja, as associações, estruturar as associações do ponto de vista da regularização do estatuto, da ata de posse, da diretoria, do CNPJ, de tal maneira que elas fiquem habilitadas a fazer o contrato de concessão real de uso com o INCRA e com o ICMBio para o gerenciamento do território. Então é importante esses dois componentes, porque ele traz, aliado a esses dois componentes, 2 questões fundamentais, que é o trabalho e a inclusão do trabalho com as mulheres e com a juventude, e o conjunto do restante de moradores daquele território. Nós temos uma abordagem de fazer com a comunidade e nunca fazer para a comunidade. Então essa essência de fazer com as comunidades, isso é o papel importante do dirigente do CNS, da assessoria, no caso eu vou assumir um papel importante de assessoramento às comunidades, de levar as reflexões, de buscar novos conhecimentos, de ser essa conexão entre a comunidade, os órgãos legisladores de terra, os órgãos parceiros, as universidades, as instituições de pesquisa, para que a gente junto encontre caminhos para que no final do projeto a gente entregue o produto desejado do projeto, que é a comunidade mobilizada, organizada e animada para fazer o processo de regularização fundiária revolucionário, que é o modelo padrão da Amazônia
que eu acho que devemos contagiar o mundo, por causa que esse modelo ele só acontece no Brasil, mas deveriam ter esses modelos na Amazônia, fora do Brasil.